Bem-vindos para a aula inaugural do Instituto de Relações Internacionais de 2024. É uma grande alegria receber vocês aqui para esta atividade que marca o início do semestre letivo do Instituto de Relações Internacionais. E, para além de marcar este momento, eu particularmente considero a aula inaugural um momento muito importante, não só para a graduação, para a pós-graduação, mas também para a própria PUC, porque é um momento em que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, não apenas termos a oportunidade de receber palestrantes renomados na área de relações internacionais, mas também temos a grata oportunidade de poder nos encontrarmos aqui no campus da universidade para este momento de trocas e também reflexões. Então, eu queria agradecer muitíssimo a vocês pela presença e pela participação, por ter atendido o convite da coordenação de graduação, para que possamos hoje ouvir a ministra Vanessa Dolce de Faria. Então, eu vou passar a palavra para a professora Paula Drummond, para fazer a apresentação da nossa convidada e também para falar um pouquinho sobre o escopo do nosso evento. Então, eu queria agradecer mais uma vez à ministra por gentilmente ter topado estar aqui conosco. Queria também agradecer à professora Paula Drummond, que teve todo o trabalho de articular e viabilizar a participação da ministra aqui conosco. Infelizmente, a professora Isabel ela não pôde estar presente por uma questão de saúde. Ela realmente está com uma saúde muito debilitada e pede sinceras desculpas por não estar aqui com vocês. Ela iria, inclusive, fazer parte aqui da mesa, mas por questão de saúde, ela encontra-se realmente impossibilitada de participar da aula inaugural de hoje. Então, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez a ministra e a professora Paula, eu passo então a palavra para que ela faça as primeiras considerações sobre o evento. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Bom, bem-vindos a esse evento. É com muita honra e alegria que a gente recebe a ministra Vanessa Dolce de Faria para um debate tão relevante para o nosso momento político. A gente sabe que depois de muitos percalços, o Brasil está num momento de retomada, de pautas importantes, de aberturas para discursos relevantes para serem trazidos e também um momento de movimentação importante em relação às mulheres, demandando mais representação nos espaços políticos, e é nesse sentido que a gente agradece à ministra por vir aqui dar uma perspectiva do governo sobre esses debates. A ministra Vanessa Dolce de Faria ingressou no Instituto Branco em 1999, diplomata de carreira, foi chefe da divisão de África Austral e Lusófona do Itamaraty entre 2016 e 2019, foi assessora na assessoria especial da Presidenta da República entre 2015 e 2016, chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República entre 2013 e 2015 e chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Planejamento e Gestão entre 2004 e 2005. No exterior, serviu nas embaixadas do Brasil em Assunção e em Buenos Aires, publicou o livro Política Externa e Participação Social, Trajetória e Perspectivas, sobre gênero e diplomacia, é coautora dos artigos Mulheres na Diplomacia Brasileira e Uma Política Externa Feminista para o Brasil, Desafios e Possibilidades. Mais recentemente, publicou o artigo 8 de março no CAIM e foi nomeada alta representante para temas de gênero do Ministério das Relações Exteriores em 8 de março de 2023. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Paula. Eu servi 4 anos no consulado em Barcelona. Faltou isso, que é só importante dizer que eu tenho muito orgulho de ter passado por essa experiência consular aí no meu currículo. Bom dia a todas, a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa conversa com vocês hoje. Fico muito honrada com esse convite que foi feito pela professora Paula. Agradeço a oportunidade, agradeço ao professor Ricardo. A Paula, quando muito generosa comigo, sempre, essa sororidade que a gente tem aí por defender as mesmas pautas e causas, quando ela circulou nas redes, ela colocou imperdível. E aí eu fiquei constrangida, eu fiquei realmente... E conversando com o professor Ricardo, eu falei, Ricardo, tirar um termômetro, assim, do pessoal que vai estar aqui, depois eu pensei, essa geração, pelo que a hora que já vem mais pronta. Então, já me facilita muito a vida. Mas o meu objetivo aqui hoje
A gente vai conversar sobre política externa de gênero, transversalidade, diversidade, sinergias, eu tenho tudo bem amplo, porque eu quero fazer com vocês um recorrido, como a gente diz em espanhol, sobre a criação do meu cargo, que é algo novo, no Itamaraty, né, na política externa no governo, por que ele foi criado, o que é o trabalho que a gente tem feito. Vou ter que explorar conceitos que têm a ver diretamente com o meu trabalho, que eu acho que são importantes aqui, que é justamente, sobretudo, a transversalidade e a diversidade. Aí, eu tenho que abordar representatividade, não só hoje, mas uma perspectiva histórica, que eu acho que a gente tem que entender de onde a gente vem, né, para saber como nós estamos hoje, e pensar políticas afirmativas, que é outra parte do que eu pretendo conversar com vocês. Tudo isso é necessário para a gente começar a fazer um debate sobre política externa feminista, que é um tema que a professora Paula me disse que havia muito interesse. Então, não tem como a gente, no Brasil, falar disso, a minha perspectiva, sem a gente colocar em perspectiva e tentar trazer também o que pode ser um aporte nosso, brasileiro, próprio, diverso, de acordo com a nossa diversidade, os nossos interesses. E aí, Paula, Ricardo, eu acho esse evento muito importante. Esse debate ele tem que se aprofundar na sociedade brasileira, na sociedade civil e na academia. Eu entrei nisso, na verdade, por um convite que me foi feito em caráter pessoal, ainda no governo Bolsonaro, em 2022. A FES, a Fundação Friedrich Ebert, me convidou para escrever um artigo sobre como seria uma política externa feminista no Brasil. E eu me lembro de dizer para a pessoa que me convidou, mas nós não temos, o que eu posso dizer? Ele falou, por isso que a gente precisa refletir, pensar. E aí, escrevi com uma colega, a diplomata, Viviane Rios Balbino, a gente fez um artigo que teve uma boa recepção. E quando a gente escreveu aquilo, ainda agosto, setembro de 2022, a gente sentiu a ausência, sabe, realmente de investigação, de teses. Então, fico muito feliz, espero ter aqui diante de mim futuras pesquisadores no tema. O meu cargo ele foi criado, vou controlar o tempo aqui, a Paula falou uns 40 minutos, para eu falar até uns 40, vou falar menos que isso. O meu cargo ele foi criado há um ano com um primeiro objetivo básico, que é trazer o Brasil de volta para a normalidade, falando assim, bom, em claro português. Então, nós quisemos dar um sinal político, institucional, de que o Brasil voltaria a atuar no sentido das nossas posições tradicionais. O primeiro movimento que nós fizemos foi, por exemplo, sair do Consenso de Genebra, que vocês devem conhecer ou conhecerão, que foi um movimento excepcional na nossa trajetória. Esse consenso ao qual a gente se somou, ele ia de encontro aos próprios princípios do SUS, dos direitos reprodutivos e sexuais garantidos, segundo o nosso ordenamento jurídico. Então, nós fizemos um primeiro movimento, o ano passado, de normalização. Nós nos somamos, existe algo que se chama Agenda Regional de Gênero, que são os compromissos da CEPAL, que é um braço da ONU. Então, o compromisso de Buenos Aires, de Santiago, tanto sobre Covid, pandemia, e como afeta especialmente as mulheres, no caso do de Santiago, quanto, no caso de Buenos Aires, a política de cuidados, que é algo que a gente vem trabalhando, vamos lançar agora, em maio, o MDS com o Ministério das Mulheres, a gente se somou a compromissos e a gente deu uma normalizada na nossa rota. Para além disso, a gente precisava enfrentar problemas que são visíveis e que têm a ver justamente com a baixa representatividade das mulheres, não só das mulheres, mas de outros grupos, né? Nós, as mulheres, negros, somos mais de metade da população do nosso país, mas a gente não ocupa metade do poder econômico e do poder político. E é por isso que existe o meu cargo, e é por isso que a gente precisa falar também de política externa feminista. Tem um dado interessante, 85% dos embaixadores no mundo, é um dado que aparece o tempo todo na literatura, são homens. Então, existe uma distância muito grande até um universo de paridade, que é o que a gente deve almejar para sermos uma sociedade mais justa e representativa. No Itamaraty, a gente conseguiu, no ano passado, refletir num instrumento que se chama Plano Plurianual, não sei se vocês conhecem, o PPA,
2024-2027, ele é uma ferramenta de organização dos trabalhos do Estado brasileiro. Lá são projetadas as ações com os impactos orçamentários. Isso serve para organizar como o governo vai trabalhar, mas ele é estatal. Por quê? Porque ele começa sempre no segundo ano do governo em curso e termina no primeiro do seguinte. E com isso se busca dar justamente um sentido de trajetória estatal às principais políticas públicas. No caso da política externa brasileira, nós plasmamos no PPA, nas nossas ações, um dos objetivos é assegurar que todas as áreas da política externa brasileira levem em consideração as perspectivas de igualdade de gênero e igualdade racial. Esse é o nosso marco de trabalho para, entrando então na transversalidade. A transversalização de gênero, especificamente, ela aparece a primeira vez no documento de trabalho da Conferência de Pequim sobre as Mulheres, né, sobre a mulher, em 1995. É a primeira vez que esse conceito é pensado, é refletido no documento. Desde então, a gente fala, no jargão internacional, gender mainstreaming, algo que a perspectiva de gênero deve atravessar todas as outras perspectivas. Agora, fazer isso, e fazer isso na política externa, é um grande desafio, é quase uma utopia, que começa pelo fato de eu ser responsável por isso, com a ajuda de uma excelente diplomata que tem 2/3 apenas do tempo dela comigo, né? Mas é isso que eu faço. Eu olho para tudo que o Itamaraty está fazendo, tudo, e eu vejo quem não está conversando com quem, qual é a área que não... nós criamos uma unidade junto a algo que eu também vou explicar um pouco hoje, que é uma assessoria de participação social e diversidade. Já tem uma sigla. Então, tudo que envolve transversalidade passa por essa sigla dentro da burocracia, e a gente tem que acompanhar e buscar que as áreas conversem e que pensem conjuntamente. Isso é um grande desafio. Um grande desafio que também o Ministério das Mulheres enfrenta, né, que também acontece dentro do governo brasileiro. Então, isso é uma primeira abordagem que eu quero trazer para vocês. E ela tem a ver com a diversidade. E aí eu acho que a contribuição brasileira realmente é muito importante nesse debate no cenário internacional. Porque todo mundo fala em interseccionalidade, mas no Brasil eu acho que a gente leva a sério isso, de que as nossas políticas públicas, elas de fato têm que refletir esse caráter interseccional. Então, quando nós falamos de mulheres, nós temos um olhar sobre quais mulheres nós estamos falando. Isso é muito importante também nos debates feministas, né? Eu quero mais mulheres? Quero, mas eu quero mais mulheres, e por isso nós trabalhamos com diversidade. Quero mais mulheres negras, eu quero diplomatas indígenas, quilombolas, e por isso a gente precisa ter ações afirmativas pensadas e olhadas para esses grupos específicos, para, de fato, abranger algo mais democrático, mais justo e mais igualitário. O ano passado também, nós criamos no Itamaraty, isso foi uma decisão do presidente Lula, já no momento de transição governamental, houve a decisão de que todos os ministérios teriam, trabalhando junto ao ministro ou à ministra, uma assessoria de participação social e diversidade, justamente para dar esse enfoque de diversidade ao que cada ministério estiver fazendo. Eu quero chamar a atenção para o fato de que está agora a participação social junto de diversidade. Eu, há muitos anos, em 2016, eu passei por um momento da carreira diplomática que a gente defende uma tese, isso é um requisito para a ascensão funcional, e a minha tese foi sobre, que está publicada, que a Paula mencionou, sobre participação social e política externa. Possibilidades de trajetória, possibilidades e desafios, enfim. Eu acho muito interessante, ninguém está escrevendo sobre isso, que hoje a participação social está acoplada à diversidade. O que era o debate da participação social em 15, 16, 14, que havia toda aquela demanda por um Conselho Nacional de Política Externa, porque é uma política pública que não passou por isso, né? Todas as outras, muitas delas passaram. A política externa não teve um Conselho de política externa. E hoje a gente enfrenta os problemas da participação social em que os conselhos, os mecanismos tradicionais não dão conta, mas na política externa a gente sequer passou por isso. A gente tem uma gama de problemas muito específicos. Hoje essa discussão vem junto com diversidade. Então a gente trabalha, eu trabalho nesta área, que é a assessoria de participação social e diversidade, junto ao chanceler, junto ao ministro Mauro Vieira.
Nós escrituramos no Itamaraty, isso é importante dizer, e por enquanto é o único caso na Esplanada, um sistema de diversidade que é composto por 4 comitês: étnico-racial, LGBTQIA+, gênero e pessoas com deficiência. Em coordenação com os sindicatos, que são dois grandes sindicatos que nós temos hoje, esses 4 comitês pensam propostas, e há um trabalho que é inédito, né, com todas as dificuldades que esses processos democráticos trazem, de se formular propostas que são gestionadas pela administração. Então, é isso que nós estamos fazendo internamente no Itamaraty com relação à diversidade na transversalidade. E por que eu botei sinergias? Porque parte da necessidade de criação desse cargo que eu atualmente ocupo veio do diagnóstico de que muitas chancelarias têm pessoas, mulheres, ocupando, não só mulheres, na Holanda é um homem, mas pessoas ocupando um cargo voltado para um enfoque de gênero na política externa ou política externa feminista. Então, nesse 1 ano de trabalho, eu já me reuni presencialmente ou virtualmente com todas, com todos. Tenho tido um contato muito maior com os países da nossa região, justamente por uma percepção de que nós temos problemas mais parecidos, né? É evidente que na Alemanha, na Suécia, as mulheres também são objeto de políticas públicas específicas, mas a similaridade que nós temos com a Bolívia ou com o Chile é maior, então isso leva a um diagnóstico de bom senso, que são países com os quais a gente naturalmente sempre terá uma conversa mais intensa, e eu especialmente me dedico muito, e isso também ajuda a poder falar no final da apresentação sobre o Chile, o México e a Colômbia, as experiências de política externa feminista que elas estão levando a cabo. Esse diálogo que a gente tem feito, a gente tem buscado avançar, tive recentemente uma conversa com uma pessoa que ocupa o meu cargo, algo parecido na África do Sul. Falo também muito com os países que começaram essas experiências, com todas as dificuldades, né? O bom de vir por último é que você pode se aproveitar aí de tudo que foi feito antes. Então, eu tenho realmente uma parte muito intensa do meu trabalho. E busco a sinergia dentro do governo. Então, como a política externa acaba sendo atravessada por várias outras políticas, eu tenho uma interlocução com os outros ministérios, sobretudo com o Ministério das Mulheres. Nesse diagnóstico dos desafios da questão da igualdade de gênero, da prioridade que ela tem para a gente, uma primeira medida que foi tomada foi a decisão de que nós precisamos ter censos, pensando especificamente agora no Ministério das Relações Exteriores. Para a gente poder propor medidas e pensar políticas, eu preciso ter uma exata fotografia do que está acontecendo, né? De qual é a minha realidade. Então, nós fizemos, até o momento, 2 censos sobre mulheres na diplomacia, 2 censos étnico-raciais, e os dados são impressionantes, apenas 3% dos diplomatas são negros, no caso das mulheres, 23%, uma porcentagem que fica constante ao longo do tempo. E estamos agora finalizando um censo de pessoas com deficiência. Esses censos nos ajudam, na verdade, são essenciais para a gente pensar o que pode ser implementado e feito. Entrando um pouco no caso das mulheres, né, que é preciso falar disso para a gente pensar e debater também mais especificamente política externa feminista, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Primeiro que eu gosto, eu acho importante retomar a trajetória das minhas antecessoras, eu acho importante que as pessoas conheçam, mas porque é bom vocês terem uma visão assim, do nível de exclusão ao longo da história. E eu me dediquei muito a essa lâmina, eu não faço PowerPoint, até brinquei com a Paula que a minha religião não permite, mas eu fiz essa lâmina aqui, eu me detive com as datas, a gente pode passar, por gentileza, porque eu quero mostrar para vocês, eu até acho que eu esquematizei os dados aqui de uma forma que eu ainda não tinha visto
com as datas exatas, e me dei conta, preparando. Eu quero mostrar para vocês. Essa primeira, por favor. Isso, essa aqui. Bom, essa foto é a da Maria José de Castro Rebelo. A Maria José, ela foi a primeira diplomata brasileira, mas ela foi também a primeira funcionária pública do Brasil. O Itamaraty tem essas coisas, sabe? É uma instituição muito conhecida, né? Branca, hétero, majoritariamente, cis, mais conservadora, como as chancelarias em geral, mas a gente faz coisas surpreendentes, assim, eu vou contar muitas hoje, porque realmente mostra como nesses espaços há sempre possibilidades de movimento e de transgressão e de avanços impressionantes. A Maria José, ela conseguiu um parecer, na época do Rui Barbosa, para prestar o concurso, houve uma autorização do então chanceler, do excepcional, do Nilo Peçanha, e ela entrou em primeiro lugar, em 1918. Ela entrou em primeiro lugar em 18, mas também eu quis botar aqui o dado de que a primeira mulher negra, que foi a Mônica de Menezes, ela entrou só em 78, tá? Para a gente ver também a discrepância de raça dentro da minoria de mulheres. As mulheres enfrentaram uma série de obstáculos. O principal, que eu gosto sempre de contar, é a reforma Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, gente, ele foi aquele chanceler icônico que negociou, que, enfim, representou o Brasil quando da criação das Nações Unidas. O Brasil foi tão bem naquele momento histórico que nós abrimos até hoje, vocês aí, estudantes de Relações Internacionais, todo ano vão disputar o discurso do presidente ou da presidenta do Brasil, abrindo a Assembleia Geral da ONU, né, em setembro. Por que o Brasil? Por que é o Brasil que abre a Assembleia Geral, o discurso? Pelo papel que a gente teve na criação da ONU. Esse mesmo Oswaldo Aranha, ele proibiu as mulheres de ingressarem no concurso do Itamaraty de 1938 até 1954. Então, a gente tem esse lapso em que houve essa proibição. E, em 54, voltamos a poder prestar o concurso, mas começam a aparecer uma série de entraves burocráticos. Então, ontem, preparando aqui, eu identifiquei de 65, em 54 podemos prestar o concurso. De 65 até 65, o casamento entre diplomatas, na verdade, entre funcionários públicos, era proibido. Então, uma diplomata que estivesse lá não podia casar com um diplomata, que é o que hoje acontece muito, mas na época acho que devia ser a única opção de conciliação. Então, não podia casar. Em 65, começam a poder casar entre si. Mas até 85, 3 anos antes da Constituição, gente, o casamento entre os diplomatas ele é regido pelo Instituto da Agregação, que significa que quando forem servir no exterior, um dos dois tem que abrir mão da carreira. Quem vocês acham que abre mão da carreira? As mulheres sempre abriam mão da carreira. Então, essa medida institucional, ela teve vigência até 85. Em 85 ela cai, mas aparece outra, que é a redução salarial de 40% de quem novamente fosse servir no exterior. Não sei se isso valia para Brasília. Então, quando os casais eram removidos, geralmente era a mulher, ela trabalharia no exterior, mas sofria uma redução de 40% no salário. Isso perdura até 96. É muito recente. Eu entrei no Itamaraty em 99. Quando eu entrei no Itamaraty, aliás, porque fazendo essa organização, eu me lembrei que na minha posse, faz exatamente 25 anos, me foi sugerido que eu fosse de saia. Então, eu estou falando de coisas que, em alguma medida, chegaram até próximas de mim, né? E veja, hoje eu estou aqui falando de gênero de tênis. Eu pensei nisso ao montar, mas eu queria mostrar como é muito recente, historicamente, a normalização, né, do ingresso. Hoje, entrando um pouco na nossa fotografia hoje, nós temos 360 diplomatas no universo de 1.540, 23%. Nas categorias de ministra de primeira e segunda classe, que são no topo da carreira, as ministras de primeira classe são as chamadas embaixadoras, a gente tem cerca de 20% do total.
porcentagens um pouco maiores na base, conselheiras secretárias 23%, 25%. Há uma baixa participação nos cargos de chefia, porém a mais alta que jamais tivemos. Hoje somos 3 secretárias, 3 mulheres em 10, e a secretária-geral, que é o posto abaixo do ministro, mas é um posto, cargo de ministro é um cargo político, a secretária-geral é realmente quem disciplina e tem todo o poder no Itamaraty. Pela primeira vez é uma mulher, a embaixadora Maria Laura da Rocha. No exterior, apenas quase 16,9% dos postos são chefiados por mulheres, dando tudo certo no processo das sabatinas, que é algo que não depende só do Itamaraty, são os tempos do Senado, né, do Congresso Nacional. Até o fim do ano, a gente vai chegar a 19%, se aproximando do percentual de 20%. Os desafios que as mulheres enfrentamos, eles têm a ver com o acesso, né, na medida em que entramos em menor número, mas também com a ascensão. A maioria das mulheres, hoje, ainda se aposenta nas etapas intermediárias da carreira, que é a etapa de conselheira. Tá? Quase 55% das mulheres se aposentam nessa etapa. Muitos homens também se aposentam nessa etapa, mas é só 25%. Tá? Mas é uma etapa em que realmente tem um gargalo de ascensão. Essa fotografia, ela não vai mudar se a gente não tiver ações afirmativas, né? Eu não me lembro agora de cabeça, mas para a gente chegar no ODS 5, né, igualdade de gênero que a gente busca, se não houver ações, acho que sei lá, daqui a 65 anos, as ações afirmativas, elas têm que ter um papel nas políticas públicas para que alguma coisa de concreto exista como medida institucionalizada para buscar transformar essa fotografia. Eu falei dos censos que foram feitos, né, e que estão sendo agora estudados no âmbito de algo que eu vou falar daqui a pouquinho, que é uma ação mais coordenada entre o governo todo. Mas eu queria mencionar algumas medidas que o Itamaraty vem tomando e que me parecem importantes, assim, inéditas e muito, muito positivas. Isso que eu disse de que a gente tem alguma vanguarda, na linha aí da Maria José, o Itamaraty foi o primeiro ministério no ano 2000, ainda no final do governo Fernando Henrique, administração Celso Laffer. A gente instituiu o programa de ação afirmativa, que é a ajuda de bolsas para pessoas negras, afrodescendentes estudarem para prestar o concurso. Foi a primeira experiência na administração pública federal. Essa experiência está sendo aperfeiçoada. Esse ano, a gente tomou a decisão de que metade das bolsas para pessoas negras serão necessariamente destinadas a mulheres negras, né? Então, isso foi uma ação afirmativa dentro de uma ação afirmativa. Nós estamos adotando bancas paritárias em todos os exames de admissão e de ascensão pelos quais funcionários do Serviço Exterior brasileiro em geral, não só diplomatas, passamos. Necessariamente metade composto por mulheres. Incluímos um módulo de diversidade de gênero na formação do Instituto Rio Branco. Estamos organizando campanhas e seminários, enfim, uma série de iniciativas para conscientização. Então, ano passado, acho que 70 diplomatas brasileiras viajaram para universidades, né? Venho aqui também com esse objetivo, né, de me fazer vista, de mostrar, especialmente para as moças, para as mulheres, o que é uma diplomata, para aproximar. A gente tem tido essa preocupação de trazer o Itamaraty, os diplomatas, a política externa, para mais perto da sociedade. Isso é sempre um desafio. E estamos buscando aí já numa reforma em algo mais complexo, que é a própria reforma da lei do Serviço Exterior brasileiro, ajustar, né, fazer frente a esses desafios por meio da própria lei que rege o Serviço Exterior brasileiro. Em novembro do ano passado, o presidente Lula lançou um decreto, que é o decreto 11.785, de 20 de novembro, que institui o Programa Federal de Ações Afirmativas e que insta todos os ministérios a trabalharem medidas afirmativas voltadas a 3 grupos. Falei já disso, né? Agora há pouco? Ou não? Não sei se isso é uma informação que fica muito na minha cabeça. Mulheres, negros, indígenas e quilombolas,
e pessoas com deficiência. Então, todos os ministérios devemos apresentar planos compreendendo medidas que podem ser vários tipos de medidas. Cotas, metas, qual que é a diferença? Cota eu colocar no papel que haverá 50% de mulheres ocupando tais posições de poder. Meta eu dizer, eu quero chegar até 2026 com tal percentual em tal faixa. Critérios de desempate, então bateu na trave para alguma promoção, remoção, homem ou mulher, grupo minoritário ser favorecido com critério de desempate, cursos preparatórios e também programas de assistência financeira. A gente está vivendo um momento muito intenso no Ministério das Relações Exteriores, em diálogo com os sindicatos, porque também somos o primeiro ministério que inauguramos uma mesa setorial de negociação, eu participo, recebendo as propostas, o prazo é a semana que vem, para a gente conseguir digerir aquilo tudo e levar para as chefias para a decisão. Mas o Itamaraty está muito empenhado em usar esse arcabouço legal do Programa Federal de Ações Afirmativas para enfrentar essa realidade de desigualdade. Dito tudo isso, eu vou conversar um pouquinho, então, agora sobre esse tema que desperta interesse, né, que são as políticas externas feministas. Acho que agora já tem uma isso, obrigada. Vou voltar um pouquinho, não a 1918, mas a 2014, a Suécia foi o primeiro país que adotou uma política externa feminista. E a chanceler que adotou a política externa feminista na Suécia, ela tinha sido, o cargo imediatamente anterior dela, ela tinha sido perita para crimes sexuais em guerra. Foi um cargo novo, criado, e ela ocupou esse cargo pela primeira vez. Ela teve muito contato com a agenda de mulheres, paz e segurança. Então, isso nasce, a política externa feminista na Suécia, a partir dessa vivência dessa chanceler, que realmente, Margot Wallström, ela foi um marco nesse debate, e é um debate que começa no norte global. Então, a Suécia, a Alemanha, depois a França, a Espanha. Mas, gente, cada país de um jeito. E para cada país tem realmente um sentido e uma tradução. Então, por exemplo, a Alemanha, que quem for estudar, é um país que faz muita coisa. Eu nunca vi o Olaf Scholz, o chanceler, falando que o país dele tem uma política externa feminista. Eu também nunca ouvi o México, no caso, o presidente do México. Algumas políticas externas feministas me parecem muito adotadas pelas chancelarias. Não estou tirando a importância, não, só estou fazendo uma diferença. Porque na nossa região, a Colômbia e o Chile são dois países em que os presidentes anunciaram, e eu vou entrar nisso, tá? Mas para cada país tem uma especificidade, é diferente. No caso da França, os franceses falam em diplomacia feminista, não em política externa feminista, tem muito a ver com as ações de representatividade, exclusivamente no Quai d'Orsay, né, na chancelaria deles. Mas esse debate ele começa nesses países do norte, até que a gente tem, e a próxima, por favor, o México, que em 2020 anuncia a adoção de uma política externa feminista, e que é muito criticado, porque como o Brasil tem índices alarmantes de violência transfóbica, violência de gênero. Então, eu mesma já ouvi muita gente dizendo, pô, o México tem política externa feminista. Por que não pode ser feita a discussão num país que tem tanta desigualdade? Né? Eu tenho a simpatizar com a iniciativa mexicana, primeiro porque eles têm algo muito, muito além de nós. Eles têm paridade no Congresso. Nós somos o país com o menor índice de mulheres no Congresso Nacional, 18% nas Américas, Brasil. O México é o país, acho que com o maior. Lá é paridade. Elas conseguiram chegar na paridade, por lei. Lei cumprida, porque lei de cotas nós temos também aqui, né? Então, a política externa feminista do México, e eu elenquei aqui o que eles, quando se apresentam, e o que eles trazem, eles trazem muito à tona. Se a gente olhar, tem várias coisas aqui que o Brasil faz também. Quando eu comecei a pensar, e a gente começou a fazer essa reflexão,
Você falou, tem um monte de coisa que entra com política externa feminista que meu país tem também, né? Não há o guarda-chuva e a decisão política de se nomear assim. Mas, por exemplo, a gente se somou à Aliança Global para Cuidados, estamos na Rede Ibero-Americana de Mulheres Mediadoras. Não está aqui, mas nos somamos recentemente ao Arranjo Global de Gênero no Comércio, que é uma iniciativa proposta por alguns países, inclusive o México. Participamos ativamente na CEDAW. Nos somamos recentemente à declaração da CELAC sobre política externa feminista. Mas, enfim, o México foi pioneiro. O México tem uma chanceler muito ativa, que é a Alicia Bárcenas, e o México tem hoje uma realidade política em que a presidenta será uma mulher. Há duas candidatas e são duas mulheres. Então, do México vem muita inspiração para a nossa região. O segundo país que eu queria abordar é o Chile. No caso do Chile, o anúncio da adoção de uma política externa feminista vem do presidente Boric. Quando o presidente Boric assume, ele fala disso, né? Ele adota uma política externa feminista e a diplomacia turquesa. Não sei se ele continua falando assim, mas me chamava a atenção, que é a agenda verde com oceanos junto, né? E o presidente Boric foi muito pioneiro, ele tomou medidas muito fortes dentro da chancelaria de representatividade, lembrando que lá, diferentemente do Brasil, o corpo diplomático é formado não só por funcionários de Estado, então ele tem livre nomeação sem entraves que nós temos. E o Chile apresentou, gente, recentemente, isso está na internet, é muito interessante de ler, um longo plano de ação, de quais são as medidas. Todos esses países, mas com certeza esses que eu estou me debruçando um pouco mais, eles vão buscar a transversalização de gênero na política externa, que é o nosso trabalho, que é o que a gente está buscando. Então, eu acho que essa sinergia que eu botei aí, ela tem a ver com essa aproximação que está acontecendo, e é bastante forte, de troca de experiências e coisas concretas que os países estamos fazendo. No caso da Colômbia, também é o caso de um país em que o presidente anunciou, o presidente Gustavo Petro, ele anunciou na Assembleia Geral das Nações Unidas, no discurso que ele fez pelo país, pela Colômbia, em 2022, que a Colômbia adotaria uma política externa feminista. Ele adotou, logo depois, o Congresso Nacional Colombiano adotou uma lei, em 23, em que englobou-se a política externa feminista colombiana como política de Estado. Tá? Isso foi apresentado recentemente na Comissão sobre a Situação da Mulher, em março, em Nova York. Essa reunião é a segunda maior reunião das Nações Unidas, que acontece no ano, todo mês de março, e a Colômbia apresentou lá os seus 5 pilares temáticos, as 100 ações, é realmente algo absolutamente ambicioso, transversal, que foi construído muito com as organizações da sociedade civil na Colômbia. Existe lá uma situação que eu não vejo no Brasil. Eu não sou procurada por organismos da sociedade civil, ou pouco, né? Então, isso é algo também que eu percebo, assim, na fotografia. Eu fui à CSW e eu participei do evento, o Brasil, eu participei, mas o Brasil, nós co-patrocinamos o evento das colombianas. E aí me foi pedido, justamente por causa da realização no Brasil ano que vem da COP30, que eu falasse de gênero e mudança do clima, que é algo com que eu quero acabar hoje, daqui a pouco, a minha exposição. Mas, enfim, a Colômbia é um país que está trabalhando muito, muito seriamente isso, esse é um tema que é abordado também na agenda bilateral. Semana que vem, o presidente Lula fará uma visita presidencial para a Colômbia. Eu terei uma atividade semana que vem na chancelaria, justamente a pedido das organizações da sociedade civil colombiana. Então, vou estar conversando com o pessoal semana que vem lá. E aí eu achei importante colocar aqui para vocês lerem depois, tá, na internet, o que é a declaração da CELAC. A CELAC é a comunidade como é que é? A comunidade de estados latino-americanos e do Caribe, que se reúne a cada 2 anos, os chefes de Estado,
E na última reunião, que foi no início de março, houve essa proposta dessa declaração, foi uma proposta da Colômbia, logo encampada pelo Chile e pelo México, e o Brasil, a República Dominicana e a Bolívia, nós nos somamos. É uma declaração que fala de se buscar alcançar a paridade na política exterior, nos cargos de liderança, no serviço exterior. Muito do que é feito na política externa, às vezes a gente não dá muita importância, até cansativo ler as declarações, mas isso aqui é um passo, isso aqui é um marco. Eu achei, realmente, eu fiquei muito feliz do Brasil, não só do Brasil, mas da Bolívia também, da República Dominicana, de outros países terem formalmente, né, aderido a essa discussão. Tenham ou não o rótulo, adotem ou não o rótulo, mas isso, sem dúvida, mostra uma preocupação e um viés de gênero na política externa. Eu queria terminar, gente, porque acho que eu já falei meia hora, estou entrando aqui, terminando os 40 minutos, eu acho que é importante eu terminar falando sobre duas grandes prioridades, não minhas, mas do nosso governo, da política externa, são eventos importantes também para vocês estarem acompanhando. Que é o G20, que hoje mesmo eu conversava com o pessoal aqui, que eu preciso ver meu hotel, que essa cidade aqui vai estar em novembro recebendo, e eu acho muito legal que seja feito no Rio de Janeiro, eu acho que é um momento também do Brasil se projetar e da gente mostrar essa beleza inacreditável que nenhum outro lugar do mundo tem, com os problemas que nós temos, mas é uma vitrine mesmo para o mundo, então a gente tem muita expectativa da realização de todas essas reuniões, mas especialmente da cúpula, que é em novembro, e também da cúpula social, com a sociedade civil brasileira e internacional. E no campo de mulheres, pela primeira vez, há um grupo de trabalho se dedicando ao empoderamento das mulheres. Foi uma decisão tomada pelos países do G20 na última reunião, que foi na Índia. Lá se decidiu que deveria haver um 15º grupo, são 15 grupos de trabalho. Na verdade, só existem duas, explicando um pouquinho melhor, existem duas grandes trilhas de trabalho no G20. Existe a trilha de finanças, que é a trilha dos ministros de fazenda, das autoridades do Banco Central. Essa trilha tudo é coordenado pelo presidente da República, mas na prática ela é coordenada por uma embaixadora brasileira, Tatiana Rosito, do Ministério da Fazenda, ministro Fernando Haddad. E existe outra trilha, que é chamada trilha dos Sherpas. Os Sherpas são aqueles caras que conduzem no Himalaia as pessoas para subirem a pé no cume das montanhas. Então, na trilha dos Sherpas, que é coordenada pelo Itamaraty, por um embaixador Maurício Lírio, existem hoje 15 grupos de trabalho, com esse 15º, que é o grupo de empoderamento das mulheres. Nós abrimos o trabalho dos nossos grupos técnicos com este grupo de trabalho das mulheres em janeiro. A gente quis passar essa mensagem. Como era a primeira vez, nós quisemos também emprestar uma visibilidade, sendo o primeiro grupo a ter as reuniões. A presidência do Ministério das Mulheres, e já se acordou, o Brasil circulou uma nota conceitual no ano passado, que foi bem recebida por todos os países. Nós vamos trabalhar em 3 eixos. Um nome genérico, violência, mas especificamente cibernética e violência de gênero na política. Igualdade, aí com esse enfoque na igualdade salarial, que a gente conseguiu aprovar, a lei. E eu falei da Maria José de Castro Rebelo, eu não falei da Berta Lutz. Vocês já devem ter ouvido dizer que, fazer um parênteses, de uma pequena digressão, porque eu lembrei de igualdade salarial, eu não posso... A Berta Lutz, ela não era uma diplomata de carreira, ela era filha do biólogo Adolf Lutz, era uma, feminista, intelectual, sufragista. A Berta Lutz, ela foi a única mulher que participou na delegação brasileira, em 1946, na Conferência de São Francisco, de onde sai a Carta da ONU. E ela é responsável direta pela inclusão do artigo 8º, que estabelece a igualdade entre homens e mulheres. A Berta Lutz, ela já brigava pela igualdade salarial, para ter uma lei. Em década de 30, nós fomos aprovar isso no nosso Congresso agora, esse ano passado, agora, recentemente. Então, acho importante a gente recuperar, e temos muita resistência, isso está judicializado,
Essa é a nossa luta. E justiça climática, isso foi algo ousado do Brasil, trazer essa discussão para o G20. Pensem que o G20 é o G20, são as 20 maiores economias do mundo, mas é um grupo que tem a Arábia Saudita, a França, é um grupo Argentina, o Brasil, os Estados Unidos, o Irã. Esse é o G20. A gente quer discutir, quer ouvir os países e quer discutir justiça climática. Por favor, último. Essa também é uma discussão que eu acho que precisa muito ser aprofundada na sociedade civil e na academia. É evidente como as mulheres são mais afetadas pelas mudanças do clima. Eu aqui juntei, eu acho que agora esse aí. Alguns dados da ONU Mulheres, esses dados são agora recentes, de março. Esses números, né, que 80% das pessoas deslocadas são mulheres, quantidade de milhões de mulheres e meninas com fome pela mudança climática, pela mudança do clima, e também busquei colher alguns dados de representatividade. Eu sabia que apenas 5 COPs, que são as conferências das partes, né, que são os grandes momentos negociadores, que é o que vai acontecer o ano que vem, em novembro, em Belém, a COP 30, só 5 vezes a COP foi presidida por mulheres. Mas, além disso, eu achei esse dado aqui de que 29 apenas por cento dos chefes e vice-chefes das delegações são mulheres. Quer dizer, a gente está discutindo um tema, negociando um tema que afeta, sobretudo, as mulheres, e as mulheres, uma vez mais, não são as protagonistas principais das negociações. A delegação brasileira foi uma exceção, porque a gente teve a ministra Marina Silva e a ministra Sônia Guajajara. Tivemos, né, a honra, a alegria de ter essas 2 grandes mulheres chefiando a nossa delegação no ano passado em Dubai. Eu já falei muito, não queria nem ter me estendido tanto, né? Então eu gostaria eu acho que eu busquei dar um panorama, assim, acho que eu toquei em tudo que eu achei que era importante conversar com vocês, mas gostaria agora de ouvi-los, para a gente poder aprofundar a nossa conversa. Obrigada. Obrigada, Vanessa, por recuperar essa trajetória temática, histórica, né, tão importante, lembrando da luta e do empreendedorismo das mulheres, né? Acho que trazer o nome da Berta Lutz é fundamental. Às vezes a gente toma como dado uma série de avanços que hoje a gente vê, né? A própria inclusão da igualdade de gênero na Carta da ONU, né? Que parece que sempre esteve lá, na verdade nunca esteve lá e não estaria lá se não fosse pelo trabalho da Berta Lutz e de outras mulheres latino-americanas que se articularam, né, para que isso fosse incluído, né, e a própria criação da CSW também, quando a gente vai olhar hoje no site da ONU, falar sobre a CSW, eu dava uma aula sobre isso na semana passada, sobre transversalização de gênero no mestrado profissional, e a gente justamente estava discutindo isso, né, quando a gente lê a história da CSW, parece que sempre esteve lá, né, mas também foi fruto de muita luta, de muita resistência por parte dos estados, né, da máquina, sempre tentando barrar isso, sempre com muita desconfiança. E por isso a fala da Vanessa é tão importante hoje, porque por mais que a gente veja, né, um cenário de muitas dificuldades, de muita subrepresentação e de resistência a esse aumento de participação das mulheres, né, das dificuldades da transversalização de gênero, ao mesmo tempo, a gente consegue ressaltar como esse ativismo diário, dentro e fora da máquina, é o que faz, de alguma forma, a transformação possível. Mesmo dentro dos limites da política externa feminista, enfim, né, que a gente vê também alguns avanços e alguns retrocessos, é sempre importante pontuar que essa luta é uma luta contínua, diária, com muitos custos, mas também alguns benefícios no final das contas. Gostaria de finalizar, então, agradecendo imensamente a ministra Vanessa pela presença, pela palestra e por acolher todas as perguntas, foram muitas, eu fiquei muito feliz com isso também. Agradecer a presença de todos, todas e todes, e dizer também, eu esqueci de falar no início, na verdade,
eu não falei por ansiedade, para passar logo a palavra para a ministra Vanessa, mas que aqui no IRI a gente tem, né, um projeto de pesquisa sobre política externa feminista. Nós somos parte do Observatório de Política Externa Feminista Inclusiva, que é um projeto que nós temos junto à MDB, então, parceria direta com a MDB, com o apoio da FAPERJ, da Open Society, e, enfim, estamos sempre promovendo debates, pesquisas, abrindo chamadas para bolsas PIBIC, etc., e abertos a recebê-los, né, a todos que estiverem interessados no assunto. Inclusive, passem a mensagem para a Raíssa, que já foi embora. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a vocês pelo interesse, e fico feliz realmente de ter visto, percebido que vocês estão interessados. Foi uma alegria para mim, gente. Obrigada.